Graça e paz. Quero te convidar à leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. Diz assim o texto sagrado: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Fala conosco, Deus, pela Tua palavra, viva e eficaz. E como ouvimos hoje no decorrer do culto, lembrando do dia da Bíblia, que ela tem poder para muitas coisas. Usa conforme o Teu querer. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou o mais velho e tenho 3 irmãs mais novas. Imagina a tarefa que eu tinha. Quando as 2 últimas estavam na pré-adolescência, adolescência, a que era intermediária, ela já trabalhava numa padaria. Patrícia acordava cedinho, ia para a padaria, trabalhava o dia todo, à noite ia para a escola. Meu pai trabalhava numa mercearia e trabalhava o dia todo e até mais tarde um pouquinho. Minha mãe era a merendeira da escola e ela no bairro era conhecida como Tia Maria da escola. E ela então trabalhava o dia todo e chegava em casa às 18 horas mais ou menos. As 2 mais novas que eu quero contar a história, Priscila, mais novinha, e Perla, todos com pila, elas tinham uma tarefa. Elas iam para a escola de manhã, voltavam, almoçavam e tinham que cuidar da casa, ok? Cuidar da casa para a hora que a minha mãe chegasse, a casa estivesse arrumada, a loucinha arrumada, para minha mãe então preparar a janta, para realizar as outras tarefas. Eu já morava fora, eu já estudava teologia, eu não acompanhei essas peripécias, mas elas dizem, e isso faz parte da história da família, que as 2 ficavam enrolando a tarde inteira. Nem tinha celular, mas tinha televisão. Ficavam na televisão a tarde inteira. Mas quando vinha chegando a hora da minha mãe voltar para casa, o que acontecia? Pedala, Robinho, tá, rápido. E aí ela saiu igual um corisco. Minha mãe chegava, o chão ainda estava molhado, que tinham passado pano.
na pia a louça toda pingando. Elas tinham deixado tudo para a última hora, mas a tarefa era deixar a casa arrumada para a hora que a minha mãe chegasse do trabalho. Existem várias tarefas de preparação. E aqui nós estamos diante de uma história que fala de alguém que veio preparar algo para o outro. Fala da história do João, que o pastor leu um outro texto dizendo: ele não era, mas ele veio para. Alguém que prepara algo para o outro. E o interessante é que o texto de hoje, proposto pelo lecionário cristão, pela liturgia do segundo domingo do Advento, fala de um tempo real. Não é parábola, não está contando historinha, não está querendo trazer uma lição de moral. Fala, olha, num tempo meio complicado, e inclusive ele dá nome aos políticos da época. Olha, a época que eu estou falando é na época do Império Romano, que fulano, beltrano, ciclano estava cuidando de alguns lugares. Inclusive, tinha alguns que eram direcionados para cuidar da região onde nós moramos. Foi um tempo muito difícil. Lucas, então, ele quer deixar claro: a vinda de Jesus é num momento histórico e num momento difícil para o povo de Israel. E começa então trazendo à memória a tarefa dada a João. Lava a louça e arruma a casa, ou seja, prepara o caminho, ele está chegando. Prepara, porque o Messias está chegando. O seu papel é o papel de preparar. Nós olhamos para o texto e vemos o texto aqui apontar algumas questões que às vezes temos dificuldades para entender, que é a linguagem simbólica. Nós às vezes, por estarmos distantes, nós não conseguimos entender certos simbolismos. Esses dias eu fui pregar numa igreja e me deram uma tarefa de um texto de Apocalipse, e Apocalipse é cheio de simbolismo, e por às vezes não entendermos ou não nos aprofundarmos no estudo dessa palavra maravilhosa, nós podemos cometer equívocos ao tentar interpretar certos símbolos. Aqui ele vai trazendo lá do Primeiro Testamento, das palavras de Isaías, alguns ensinamentos e que podem nos ajudar. Então, nesse dia, segundo domingo do Advento, um tempo tão bonito, eu quero te convidar a olhar para o texto e quero trazer aqui 3 destaques importantes, que são lições para mim e lições para você. Um primeiro destaque é que fala de arrependimento, mas não é um arrependimento emocional. Aqui está falando de mudança pessoal e coletiva. A palavrinha utilizada aqui é uma palavrinha que, quem sabe, você já ouviu em outro momento, que é usada para conversão. É a palavra metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Por isso, nós não fizemos a leitura de todo o capítulo,
Mas quando você chegar em casa, se quiser se aprofundar, veja as tarefas que João traz, principalmente para quem queria assumir com seriedade o batismo que ele oferecia. Nós precisamos reconhecer que vencer essa mudança, essas questões próprias para a chegada do Senhor, não está no campo do emocional. E às vezes nós nos acostumamos em falar da fé a partir de sensações, principalmente nós que vivemos a chamada pós-modernidade. Hoje, a verdade não é definida mais pela definição ou uma verdade arguída pelos fatos. O parecer ser e a sensação já transforma algo em verdade. E aí, quando você pergunta, isso é verdade ou não, as pessoas vão olhar mais para as suas sensações com respeito a, do que a prova sobre aquilo que se fala. Daí nasce a chamada fake news, que é algo muito forte na sociedade contemporânea. Eu concordo, acho que é isso, e não me importa se é assim ou não é. A ideia é boa, então a sensação está acima. Não, aqui está falando não de sensação, de sentimento, está falando de mudança real. E essa ideia da metanoia é você ser capaz, diante da vida, em mudar. Daí a palavrinha arrependimento. Não é peso na consciência. É muito bonito estudar a doutrina do arrependimento. E a doutrina do arrependimento não está em ficar com peso na consciência. É ter atitudes condizentes com quem se arrependeu. Por isso João vai dizer, olha, é necessário uma mudança no âmbito pessoal e no âmbito comunitário. É necessário mudança. Uma mudança que não está ligado apenas ao que eu acho ou penso, mas aos valores do reino de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Legal. Mas é quando Jesus diz, ame o seu inimigo. Ninguém tem sentimentos nobres por alguém que considera inimigo, ou alguém que seja alguém que complique a sua vida. Nós não somos chamados a ter esse sentimento nobre, até porque às vezes é impossível. Somos chamados a ter atitudes nobres. Amor, enquanto ágape, significa ação. Ação correta, respeitosa, de acolhimento, apesar de. Por isso, o texto fala, você tem que mudar. Deixar de ser escravo do seu próprio sentimento e sensações, para viver um padrão de vida que é muito diferente do que você gostaria que fosse. Um segundo destaque neste texto que eu quero trazer é que Isaías fala de injustiça social. Por isso os símbolos, né? Fala lá, olha, tem o vale e tem as colinas, tem as montanhas. Ou seja, nós vivemos numa sociedade desnivelada. Vivemos num tempo em desnivelamento total. E diz assim, ó, vamos praticar as coisas certas. Vamos fazer aquilo que é correto,
que é justo, que é bom. Vamos plantar imaginando um mundo melhor, porque nós estamos precisando de aterrar o vale e de nivelar as montanhas. É necessário atitudes no mundo real, não é no mundo da sensação. Quando cantamos, podemos fechar os olhos e fazer uso de algumas áreas do conhecimento humano que está ligado aos nossos sentimentos. E isso é bom e não é ruim de jeito nenhum. Mas, quando estou fazendo uso da razão no trânsito da cidade de São Paulo, eu continuo sendo a mesma pessoa que diz ter Jesus no coração. Quando eu estou em espaços onde pessoas precisam da solidariedade, eu também sou esta que tem Jesus no coração. Terceiro destaque neste texto, um texto que não é muito fácil de ser pregado, fala do João Batista como aquele que tem a tarefa de preparar. E então eu me lembrei de uma ilustração que eu vi quando era criança, eu acho um pastor pregando, de que num determinado lugar estava uma seca muito grande, e eles já não aguentavam, tudo morrendo, e eles falaram: nós temos orado, mas nós vamos agora orar mais. Nós vamos para a igreja e vamos orar, jejuar, e vamos dizer para Deus: nós não vamos sair daqui enquanto não chover. E aí todo mundo preparando para ir para a igreja. Lá vem uma menininha com guarda-chuva debaixo do braço, e alguém diz para ela assim: para que você está levando guarda-chuva? Você não está vendo que está tudo seco? Ela falou: mas não vamos orar para chover? Nós falamos tanto que Jesus nasceu e que Ele voltará. A pergunta é: nós temos vivido como quem concorda com isso? Nós andamos com o guarda-chuva debaixo do braço, na esperança de que a chuva realmente virá? Ou faz parte apenas dos nossos cânticos? Ou faz parte apenas do nosso jeito de falar da fé? Agora, falar desse ato de preparar, porque Jesus está voltando, é marcado por sentimentos. Você pode, e aí eu quero voltar à historinha das minhas irmãs, fazer essa tarefa assim, ó. Ou você pode fazer essa tarefa com alegria, com paz, com fé, dizendo: eu tenho a tarefa de falar que esse Jesus veio ao mundo. Ele tem poder de agir na vida das pessoas. Ele voltará. E proclamar isso com alegria e não com peso. Você prepara as coisas quando a família vem de fora, não prepara? Você não prepara com carinho a casa para este tempo de celebração? Você não prepara para o aniversário, para as festas? Proclamar que Jesus nasceu, mas não que Ele nasceu só em Belém da Judéia. É proclamar que Jesus nasce no coração das pessoas, hoje. E é esse Jesus, como diz o cântico, a alegria está no coração
Você quer viver a verdadeira alegria? É dizer: Senhor, obrigado por essa tarefa. Sou eu que tenho que lavar a louça? Vou fazer com alegria, porque o Senhor está voltando. Sou eu que tenho que aplanar essas estradas? Faço com alegria, porque é a tarefa que o Senhor me deu. Temos um Jesus no coração que não é para ficar de forma egoísta morando aí dentro, é para ser dividido com alegria. Porém, tome cuidado para não falar da fé como algo difícil. Fale da fé com a alegria que é renovada, não porque tudo vai bem. A gente também já cantou muito, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque eu amo o meu Senhor. Advento é tempo de preparar pessoas para experimentar uma graça maravilhosa. Show Natal consumista, show Natal egoísta, show Natal intimista. Que venha o Natal da solidariedade, do plantar no mundo a paz, a alegria, o amor, a ajuda, a fraternidade, companheirismo. Eu não sei o que temos que fazer para o nosso vizinho, para o motorista do coletivo, para o colega de trabalho, para as pessoas com quem você convive. Eu não sei. Só sei que você é chamado a, com alegria, preparar corações para o nascimento de Jesus de Nazaré. De nada vale ele ter nascido em Belém e você falar isso aos quatro ventos, se você não ajuda a missão desse Jesus nascer nos corações. Tarefa árdua? Sim, mas podemos fazer com alegria nos nossos corações. Deus te abençoe, Deus te dê graça, e aquilo que Ele te mandar fazer, faça ser a bênção para você e para todas as pessoas que experimentarem esse Jesus em suas vidas. Feche os seus olhos.